Meus irmãos, eu gostaria de pedir para vocês abrirem comigo Zacarias capítulo 4. O tema desse culto de hoje não é por força e nem por violência. Se não é por força e também não é por violência, pelo que é? O que a palavra diz? Alguém sabe a continuação desse versículo? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Amém? Então eu gostaria de convidar vocês para a gente orar junto. Isaquinho, pode sentar lá agora aqui. Muito obrigado, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Diz o seguinte, capítulo 4. Então o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono. Então me perguntou, o que você está vendo? Vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas com 7 tubos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo, o que significa isso, meu senhor? E o anjo me respondeu, você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nos conduza no entendimento dessa palavra. Abre os nossos ouvidos espirituais. Que não seja homens a falar, mas que seja o seu Espírito Santo. Nós estamos aqui preparados, ansiosos, mas no bom sentido de ouvir o seu direcionamento, Espírito Santo, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Então, não é pela minha força e nem pela violência, mas pelo meu Espírito. Por exemplo, esse mês que vem, junho, o que começa? Alguém sabe? Um grande acontecimento? Copa do Mundo? E quantos jogos mais ou menos que são na Copa do Mundo? Quantos jogos mais ou menos? Alguém sabe? Para a gente ser campeão? É fácil, hein? Isso, mas quantos jogos? A dona Laura está mais perto aí, hein? Dona Laura também é cultura. Então, um total de 8 jogos, né? 8 jogos para que a gente seja campeão. Ou seja, a gente não, o time que chegar lá seja campeão. 8 jogos. É muito? Não, né? Mas para que você seja campeão, tem que ter 8 jogos, né? Pode ter um empate ali, mas assim, é uma sequência, uma frequência de 8 jogos. Para você receber o seu diploma na escola, como funciona? O seu diploma de ensino fundamental, como que funciona? Fundamental. Vamos lá, tá rolando. Isso, 9 anos, né? O ensino fundamental, 9 anos, certo? Eu gosto assim, que tenha essa interação. Então, peraí. Então, para que um país seja campeão na Copa do Mundo, ele vence o número X de jogos. Se ele perder todos esses jogos, ele é campeão? Certeza? Se ele perder todos os jogos, ele é campeão? Não, certeza? Vocês não querem pensar de novo na resposta? Não é campeão. Então, para ele ser campeão, ele tem que ganhar 8 jogos, vai empatar um ou outro, mas a maior frequência tem que ser de vitórias. Para que eu tenha o meu diploma de ensino fundamental, eu tenho que estudar durante quantos anos? 9. Tem como eu ter o meu diploma de ensino fundamental? Sem eu por outros caminhos, né? Estudando só 2? Não tem como. Esse é o pulando caminho, né? Que a gente sabe que não conta muito. Tem outras formas, mas você não estudou aquilo da forma que deveria. Para você, o Sérgio e a Regina, né? A filha deles é médica, né?
Quantos anos é uma faculdade de medicina, Regina? 6 anos. Então, tem como eu conseguir um diploma de medicina em 1 ano e meio? Não. Né? Se tivesse, tem alguns médicos aí que parece que estudaram 1 mês e meio, né? É assustador, né? Mas da forma correta é assim. Então, nós estamos acostumados a tudo que você vai ter na Terra, ele vem por meio de esforço, entrega e conquista. Amém? É assim? Eu consigo não trabalhar 30 dias numa empresa e chegar no final do mês, eu apareço na empresa, aí o patrão fala assim, o que você veio fazer aqui? Você fala, eu vim receber. O que vai acontecer? Ele vai falar, você tomou o seu Gardená hoje? Aí vai, são caminhos, né, paralelos. Nós conseguimos fazer tudo aqui na Terra com esforço e entrega. Amém, Jesus? E aí está um grande problema. Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração a todos vocês, porque nós ajudamos uns aos outros, e isso é a igreja. Mas hoje, em particular, eu vou fazer um agradecimento para minha esposa, Júlia. Né? Por quê? Esses dias a Júlia estava vendo eu muito assim, ó. Ela falou, eu no carro, eu na cama, eu na sala, eu na mesa, e eu lá. Ela falou, nossa, mas que tanto fu é esse aí? Né? Eu falei, nada não, é que eu estou pensando em algumas coisas aqui, e Satanás, ele é sutil. Satanás é o quê? Satanás é o quê? Sutil. Satanás, como diz o meu sogro, né? Ele diz assim, que Satanás ele não vem feio. Né? Porque se ele vier feio, você olha, você vê que é Satanás, você fala assim, estou fora. Estou fora. Satanás, estou fora. Satanás ele vem bonito, ele vem aparentando ser algo bom, ser algo correto, ser algo certo, ser até algo bíblico. Tanto que as tentações de Jesus foi como? Ele não falou coisa errada para Jesus, ele falou assim, está escrito, Jesus, na palavra a qual você crê. Já que você está com fome, fale para essa pedra se transformar em pão. Você tem poder para isso. Está escrito, Jesus, que se você pular aqui de cima, anjos virão te resgatar. A única coisa que não estava escrito foi a terceira tentação. Ele tentou a primeira, não deu certo, tentou a segunda, não deu certo. Na terceira ele não falou nada de estar escrito. Ele falou, ó, seguinte, já que com palavra não dá para ganhar de você, faz assim, ó, se dobra aí para mim, né, presta culto a mim, e eu te darei todas as terras, todos os reinos eu vou dar para você. Ele pode dar algo que não é dele? Não. Então quer dizer que os reinos são dele. A Bíblia fala que o mundo jaz aonde? No maligno. O mundo jaz no maligno. Então, quando ele falou aquilo para Jesus, Jesus não falou assim para ele, olha, isso é conversa fiada, não é seu. Como que você pode dar uma coisa para mim que não é sua? Jesus não confrontou ele. Jesus apenas não se dobrou e disse, não, está escrito, só ao Pai eu me prostro, e só ao Pai eu me dobro, e só ao Pai eu presto culto. Amém? É isso? Eu não estou abrindo aqui as passagens, eu sempre gosto de abrir, mas vocês conhecem, são passagens muito comuns. Então, eu estou falando isso para dar uma introdução daquilo que está acontecendo comigo e provavelmente com vocês também, porque Deus não traz uma palavra à toa. Né? Nós oramos por esse culto para que o Espírito Santo traga uma direção, então ele traz. Né? Então, o que acontece? Quando nós estamos em casa, a gente começa a achar que nós temos que ser religiosos ativistas. Alguém sabe o que é um ativista? Alguém sabe? Que ela age, ela faz, ela gera, né? Então nós acabamos nos tornando religiosos ativistas. O que é um religioso ativista? Ele acha, e não está errado, e é aí que é a grande sacada de Satanás, o que ele pensa? Ó, se na faculdade de medicina, como disse a Regina, eu tenho que fazer 6 anos de estudo, se para mim ganhar uma Copa do Mundo, eu tenho que ganhar um número X de jogos, se para mim ter o diploma de ensino fundamental, eu tenho que estudar tantos anos,
Se tudo na minha vida eu tenho que fazer para receber, no mundo espiritual, eu acabo achando a mesma coisa. Está errado? Por exemplo, o ato de eu ser um ativista religioso, eu vou no hospital, eu vou visitar alguém que perdeu um ente querido, eu vou cuidar de alguém que está em depressão. Está errado isso? Está errado isso? E eu preciso, em nome de Jesus, que vocês prestem muita atenção nesse culto, porque existe uma linha tênue aqui, que se nós não colocarmos o nosso cérebro na posição de entender o que o Espírito Santo está trazendo para nós, vai haver confusão no nosso entendimento. Então nós não podemos nos distrair, a gente tem que entender direitinho. Não, peraí. Alex, tem palavra da Bíblia que diz que eu tenho que visitar os enfermos. Tem palavra na Bíblia que fala isso? Ou não? Tem. Quando vocês visitaram os enfermos, quando vocês deram roupas, foi a mim que vocês deram. Amém? Então tem palavra que diz que nós temos que fazer essas coisas. Amém? Então aqui está o torque que nós vamos desenrolar essa ministração de hoje juntos, porque eu também preciso aprender isso. Não é eu falando com vocês, é Deus falando com todos nós e eu estou incluso nisso. Tá? É um erro que eu também caí, também escorreguei e vou cair em outros. Por isso que eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, um precisa do outro. É assim. Não é aquele pastor que vai falar assim, olha, gente, aprendam comigo. Não. Nós estamos aprendendo corpo com o cabeça, que é Cristo. Cabeça é um só. É Ele que é perfeito, é reto, é digno. E nós nos baseamos e nos inclinamos na retidão dele e não na nossa. Amém? Então tá. Então, a Bíblia diz que tem passagens que eu devo ir visitar um enfermo, que eu devo visitar alguém que perdeu um parente, que eu devo cuidar das viúvas. Tem essa passagem, não tem? Então, quando eu não faço isso, eu estou indo contra a Bíblia. Porque a Bíblia fala que eu tenho que ir. Tem a passagem direitinho lá, ó. Quando vocês foram no hospital visitar, quando vocês doaram roupa, quando vocês fizeram isso, fizeram aquilo, foi a mim que vocês fizeram. Não é assim que a palavra fala? E quando vocês deixaram de fazer, foi para mim que vocês deixaram de fazer. Amém? Então, essa palavra de hoje diz assim, não é pela força e nem pela violência, mas pelo meu Espírito. Então, essa foi a introdução da ministração, para a gente conseguir entender aonde o Espírito Santo quer nos levar nessa noite. Quando nós temos um direcionamento do céu, por exemplo, Jesus disse o que para os discípulos? Ó, nós queremos pregar a palavra, nós queremos levar, nossa, Jesus, o Senhor é tão maravilhoso, é tão incrível, o Senhor é tão lindo, que nós queremos pregar o Evangelho para todo mundo. Não foi isso que aconteceu? E Jesus falou o quê? Não. Vão para Jerusalém, fiquem lá orando, até que, do alto, venha quem? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio, aí sim, as ações espirituais daqueles discípulos começaram a acontecer. Então, quando foi que veio? Quando que eles começaram a agir? Depois do quê? Certo? Quando o Espírito Santo veio e sinalizou algo, aí sim, eles começaram a fazer. Mas eles já queriam fazer antes? Sim. E Jesus disse o quê? Não. Sim, não. Amém? Então a nossa inclinação é nós querermos sempre fazermos as coisas porque a gente calculou que tem que ser feito aquilo. E então o que acontece com a Cris, o que acontece com o Odair, o que acontece com a Anne, o que acontece com o Sérgio, nós vira e mexe, nos sentimos cansados. Porque tem coisas que nós estamos querendo fazer que não foi Deus que mandou fazer. Foi algo do nosso coração. E aí, antes da gente começar aqui e ir para os slides ali, quantos aqui só tomam direção... Eu não vou nem falar para levantar a mão, não. Pensa para você sozinho aí. Quantos aqui só tomam uma direção depois que tiveram um período de oração
e o Espírito Santo sinalizou, você foi e fez. Quantos fazem e quantos não fazem? Vou repetir a pergunta. Quantos aqui têm o costume de só fazer algo quando o Espírito Santo vai lá e sinaliza, faça? Quantos aqui têm, levantem a mão no seu interno, e quantos não têm, também levantem a mão no seu interno, que eu não quero fazer ninguém passar vergonha. Porque tem um grupo que só faz coisas quando o Espírito Santo vai lá e fala assim, ó, agora sou eu que estou dizendo, vai lá e faça. E tem um outro grupo que sai fazendo, só que o Espírito Santo fala assim, tá bom, que hora que eu falei para você fazer desse jeito? Chegou aí? Pode sentar lá. Que hora foi que o Espírito Santo falou assim? Que hora que eu falei para você fazer assim? Ou que hora que eu falei para você fazer assado? Por exemplo, o Isaac já está com 15 anos, né? Vamos pensar num filho de 5 anos. O filho de um pastor, o pastor tem 5 anos, e o filho fala assim, pai, eu queria conversar com o senhor. Filho, pode falar, mas vai rápido. Porque o pai tem um monte de coisa da igreja para resolver, e tem isso, e tem aquilo e tal. Então, pai, mas eu precisava ter um papo com o senhor. Tá bom, filho, então você fala rapidinho tal. Então eu vivo, toda vez que meu filho quer conversar comigo, eu falo, não, pode até conversar, mas seja breve, porque eu tenho muita coisa para resolver e tal. E a gente faz a mesma coisa com quem? Com Deus. Pai, eu até quero orar, eu até quero conversar com o senhor, mas eu estou cheio de coisa para fazer, inclusive, as coisas são da sua igreja. É problema teu que eu estou resolvendo. Quem é o dono da igreja? Quem? Algum pastor é dono da igreja? Não. A igreja é de Cristo. Quando fala Deus é porque Jesus, o Espírito Santo, Deus, são um. Né? São um. Se apresentam de formas distintas, mas são um. Então, a igreja é de Cristo. Então, quem é que tem que cuidar dos detalhes da igreja? Cristo. Quem sabe os melhores caminhos para cuidar das coisas da igreja? Quem sabe as melhores formas para cuidar da sua família? Houve uma dúvida na segunda pergunta? Ele só sabe cuidar de igreja. Quem é a pessoa mais indicada para cuidar dos seus relacionamentos? Tá melhorando, tá? Jesus, eu vou dar um spoiler, tá? É Jesus em todas. Certo? Quem é a melhor pessoa para cuidar dos seus sonhos futuros? Está enroscado ainda, mas vai sair. Até o final do culto sai. Então nós temos que entender que quem sabe de tudo, quem é? Falei? Nem acabou o culto ainda, tá bom. Porque geralmente o que a gente faz? A gente toma a decisão por nós. Então, da mesma forma que esse pai tem um filho de 5 anos e ele não ouve esse filho, nós fazemos isso com Deus. Deus fala assim, não, eu estou entendendo que você está cuidando disso, está cuidando daquilo, mas filho, eu estou tentando falar com você. Eu não tenho tempo com você. Eu sei o que você deve fazer em relação àquele trabalho, eu sei o que você deve fazer em relação àquele relacionamento, eu sei o que você deve fazer em relação àquele plano que você tem para o ano que vem, só que eu não consigo falar com você, porque você está tão atarefado, nem por força, nem por violência, mas por onde? Pelo meu espírito. Eu nunca consigo decorar. Eu já decorei 1586 versículos, mas só tem um que eu não consigo. Eu sempre tenho que perguntar para a Júlia, porque eu falo que é o versículo da Júlia. Quando você tiver que ir para a direita ou para a esquerda e não souber a direção, ouvirá uma voz atrás de ti dizendo, este é o caminho. Eu nunca decoro, Júlia. Isaías 30, 21. Então, quando você não souber se você vai para lá, se você vai para cá, você vai ouvir uma voz atrás de ti dizendo, essa é a direção. Mas, por exemplo, você já aconselhou alguém, ou tentou aconselhar alguém que não quer ouvir conselho de jeito nenhum? Já? Você pode até querer falar, mas a pessoa não quer ouvir.
Então não adianta você gastar saliva, porque a pessoa ou ela não quer falar, ou ela finge que está a fim de ouvir. Mas ela não está a fim de ouvir, ela só fingiu para não pegar mal, mas ela não quer ouvir. Assim é o Espírito Santo. A Júlia, ela me assusta um pouquinho às vezes, porque ela fala, e é uma verdade, né? Não é que a Júlia me assusta, é uma realidade. O Espírito Santo, o poder de Deus está no agir do Espírito Santo. Mas a Bíblia também diz que é muito fácil de você magoá-lo, de você afastá-lo. Se você tentar falar com ele, aliás, se ele tentar falar com você e você for ríspido com ele, e você fizer de alguma forma, ele... Na minha cabeça eu não entendo isso, que eu estou acostumado com a Marvel, com a DC. Quem tem poder não corre de nada, né? Só que o Espírito Santo, por mais que ele tenha tanto poder assim, ele é manso, humilde, sutil. Então, se ele tentar falar com você, ó Isaac, eu estou tentando falar com você, e o Isaac for ríspido com ele, ele fala... O que Jesus diz? Eis que estou à porta e bato. Se abrir. O diabo não, o diabo ele arromba a porta. Ele não quer nem saber se abriu, se não abriu. Ele vai lá e arromba, ele passa por um buraco, passa pelo teto, ele quer invadir a sua vida. Agora o Espírito Santo não. Oi, Anne, tudo bem? Quem é? Espírito Santo, podia trocar uma palavrinha com você? Ah, Espírito Santo, hoje você não tem noção como está meu dia. Você vai vir com aquelas conversinhas de aquele que começou a boa obra. Hoje, sinto muito, o senhor tem uma vida fácil, o senhor não trabalha, você não é PJ, você não é CLT, você não é nada. Espírito Santo, quando você vier para o meu lugar, você vai ver a dificuldade da vida. A gente pode até não falar com essas palavras, mas se a gente for humilde, e eu estou falando de mim, nós fazemos assim. Porque a gente é muito inteligente. Né? Quantos anos tem o Espírito Santo? A gente não consegue nem calcular, porque ele é eterno. Não, 8 bilhões de anos para trás. É uma pulga ainda na idade dele. Ah, não, então 80 bilhões. É um ser que sempre existiu. Como assim? Nosso cérebro... E aí chega um ser de 40, 50, 60 anos, ou 20, e quer debater em sabedoria e inteligência com um ser que nem idade tem. Estou pregando para mim, tá? Se souber para vocês também, maravilhoso. Estou pregando para mim. Então agora sim, a introdução, vamos aqui à frente. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então o primeiro ponto aqui, olha só. Deus age além da capacidade humana. Nem sempre estratégia ou poder resolvem. Vamos repetir junto, em nome de Jesus? Deus age além da capacidade humana. Nem sempre estratégia ou poder resolvem. Amém? Então Deus pode falar para você assim, ó, faça algo. E você vai usar estratégia porque Deus te direcionou. Mas primariamente, a gente, na maioria das vezes, nós já começamos como? Com a nossa estratégia. A gente vai, desenhou tudo, estou falando de mim, de novo. Né? Eu desenho todo o plano, aquele plano sensacional. Quando Deus vê isso aqui, Ele vai falar, preciso plagiar. Que plano incrível. Aí eu desenho, falo, Deus, dá uma olhada. Isso aqui tinha que chamar 7º dia. Porque 6 o Senhor fez e 7º foi esse aqui. Então eu vou primeiro com a minha estratégia pronta e apresento para Deus. Só que a Bíblia diz, Deus age além da capacidade humana. O Sérgio falou no culto passado, né, da graça, né, o favor imerecido. O que quer dizer isso? Vocês foram salvos pela graça e não por obras. E ele continua. Para que ninguém se glorie. Para ninguém bater no peito e falar assim, sabe por que foi? Então agora eu arrumei um probleminha para a minha cabeça e para a cabeça de vocês. Porque no mundo nós temos 586 coisas, Copa do Mundo,
diploma de médico, medicina, ensino, tudo é por mérito. Mas aí existe um outro universo agora que nada é por mérito, nem por força, nem por violência, nem por estratégia, nem por poder. Esse reino, ele é diferente, ele acontece por meio do quê? Pelo Espírito. Então, por isso que Deus tem misericórdia de mim e de você, porque Ele sabe que o mundo inteiro, a todo tempo. Eu estava vendo um vídeo ontem, eu não sabia disso, tá? Se alguém já sabia, eu não sabia. Lá na Índia, tem um costume que você para aqui, e eu falei, até chamei a Ana Júlia para ver. Eu falei, Ana Júlia, isso aqui é verdade? Ela falou, é. Cadê a Juju? Vem aqui um pouquinho, Juju. A Juju vai ser a nossa assessora de assuntos aleatórios. A Juju é brasileira. Fica de frente para mim, Juju. Ela é brasileira e eu sou indiano. Tá? E aí eu paro e faço assim. Eu não sabia disso. Pode sentar, Juju. Obrigado. Ele fica 20 minutos, todos eles param na sua frente e eles ficam te encarando. E é porque eles têm curiosidade, porque eles estão descalços, eles não têm roupa, é outra galáxia a Índia. Né? Quem já assistiu o vídeo da Índia, ali é outra galáxia. Quem já assistiu, quem não assistiu, assista. É muita coisa totalmente fora do nosso... Então, quando eu fiquei pensando esses dias, eu falei assim, imagina pegar um indiano e trazer ele para o Brasil. Ele vai ficar totalmente perdido. Como assim? Vocês já viram o trânsito da Índia? Não tem farol. Eu não sei como que não bate. 500 mil carros passando de tudo quanto é lado, eles não batem. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com esse exemplo da Índia? Nós estamos num mundo onde tem regras que é assim, só vai receber se merecer, só vai receber se merecer, só vai receber se merecer. Amém? Só que nós somos comprados por Jesus e fomos introduzidos em outro mundo. E aqui não tem nada a ver com você merecer. Você vai orar, 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 orar. E eu vou te dar uma direção, só que quando eu te der uma direção, uma frase que eu amo de Abraham Lincoln, se você tivesse que cortar uma árvore bem grossa, perguntaram para Abraham Lincoln, qual seria a sua estratégia? Eu ficaria 90% do tempo afiando o machado. Porque eu posso pegar um machado desafiado e ficar na árvore. Pá! Pá! Vai machucar a árvore e não vai romper. Meu braço vai para o espaço e não vai cortar a árvore. Agora, se eu tenho um machado bem afiado, eu vou bater poucas vezes e a árvore foi cortada. O que isso significa no mundo espiritual? Eu tenho que investir tempo em oração e leitura. E o jejum, para potencializar isso. Mas vamos até colocar o jejum só um pouquinho de canto. Se eu tiver um hábito diário de oração e de leitura, então eu estou lá, Pai, e sobre essa situação? Primeiro dia. Porque, não sei vocês, né? A gente ora hoje e amanhã certeza que já é Mercado Livre. É Amazon. É Shopee. Eu orei hoje, no máximo em 3 dias entrega. Não é assim? Então, quando eu começo a orar algo, o que eu penso? Vai ter que chegar hoje, amanhã. Como assim Deus demorar 10 dias? Como Deus demorar 2 meses? Isso é um absurdo. Porque nós estamos acostumados com tudo rápido. Amém? Tudo rápido. Então, nós temos que investir tempo de leitura e oração. O que é isso? Vá para o seu quarto, Mateus 6,6, fecha a porta e ore ao Pai. E o Pai que vê o que você ora em secreto, o que a palavra continua dizendo? Te direcionará. Então, se eu não tenho resposta, é porque eu virei um religioso ativista. Ah, mas eu estou falando de Jesus para um, eu falei de Jesus para outro. Eu não quero que você viva em hospital, que você viva no velório, que você viva... Não, eu quero você. Você está fazendo um monte de coisa, mas o que eu quero,
Você não entendeu, é você. Porque quando eu tiver você, eu vou chegar em você e vou dizer assim, ó, Dona Laura, ó, Odair, ó, Ana Júlia, hoje, fala com aquela pessoa ali, na hora que ele direcionou. Porque na maioria das vezes, como que nós fazemos? Não, eu acho que é ali, eu acho, e aí eu começo a virar um religioso ativista, ou ativista religioso. Estão me compreendendo? Amém? Ponto 2. Dependência do Espírito Santo. A direção espiritual sustenta processos difíceis. Vamos ler junto? De novo. Dependência do Espírito Santo. A direção espiritual sustenta processos difíceis. Está escrito direciona ou está escrito sustenta? Sustenta, certo? Qual que é a diferença de direcionar e sustentar? Isso. Então, direcionar é vai por ali. Sustentar é durante o processo. Pode ir. Foi eu que falei para você ir. Pode ir. Então, dependência do Espírito Santo. A direção espiritual sustenta processos difíceis. Tem coisa que Deus já falou para mim, faz assim, e foi Deus. E eu falei, cara, e eu não foi uma só não, tá? É que eu preciso tomar vergonha na minha cara. Eu tinha que ter tomado faz tempo. Mas o Espírito Santo já me deu tanta prova de coisas que ele falou assim, ó, você vai fazer isso aqui. E eu falava assim, por dentro, né? Com quem vê, pensa que ele não sabe o que eu penso por dentro, né? Mas eu pensava por dentro, é impossível isso aqui. Essa daqui foi fora da curva. Isso aqui não tem como. Porque está tudo errado. Isso que o Espírito Santo falou não tem lógica. E aí acontecia direitinho. Amém? E quando eu olhava, o processo foi fácil? Não é porque Deus te deu uma promessa, um direcionamento, que aquilo vai ser fácil. Não é porque, não, foi Deus que falou, então como foi Deus, vai ser moleza. Não. Vai ser difícil. E como vai ser difícil, Ele te sustenta. Amém? Ponto 3, Juju, por favor. Perseverança em tempos de oposição. Desafios não anulam promessas. Vamos ler junto? Perseverança em tempos de oposição. Desafios não anulam promessas. Então, perseverar o que é? Você continuar firme naquilo que Deus trouxe. Por quê? Desafios não anulam promessas. Vou usar a Júlia de novo, né? A Júlia fala que na Bíblia tem dois tipos de promessa. Tem as condicionais e tem as incondicionais. O que é condicional? Tem uma condição, por exemplo, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Então, para você inverte o versículo. Para essas coisas serem acrescentadas, eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Aí tem outro versículo que diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comerá o melhor do fruto dessa terra. Então, invertendo, para mim comer o melhor do fruto dessa terra, eu tenho que querer e eu também tenho que te ouvir. Amém? Então, são promessas condicionais, tem uma condição. E tem a promessa que é incondicional. Que Deus chega para você e fala assim, vai acontecer isso aqui com você. Aí ele usa um profeta, usa um sonho, usa uma palavra. Ali não, ali é uma promessa de Deus direta para você. Então aquilo independe de você. Deus vai fazer. Deus não chegou para Abraão e falou assim, olha, se você fizer tal coisa, a sua descendência vai se multiplicar. Não, eu escolhi você e a descendência sobre você vai se multiplicar. Quantos cultos que Abraão ia, que igreja que ele ia, quantos versículos ele ia por dia, não. Vai se cumprir. Só que aí há um problema dentro disso. E eu acho que aqui é onde todos nós estamos tendo um torquezinho hoje, um aperto. Essa luta que nós estamos passando é exatamente por esse ponto que o Espírito Santo me trouxe agora ao coração. Me relembrou em casa e aqui também. Nós sempre queremos
dar uma ajuda para Deus. Deus chega para você e te dá uma promessa. Ó, através de você, a sua descendência vai se multiplicar, conte os grãos de areia, conte as estrelas do céu e nananã. Só que aí o que eu faço? Quem é especialista na minha vida? Eu. Deus está aprendendo um pouco sobre a minha vida, porque quem sabe dos BO que eu passo sou eu. Deus, ele sabe por cima, ele perguntou para os vizinhos, né? Então o que a gente faz? A gente tenta ajudar a Deus. Nós temos aí a guerra hoje, né? Os países todos ali contra Israel e toda aquela guerra. Quem é Israel? É a descendência de Isaac. Quem são os árabes? A descendência de Ismael. Então, essa ajuda que Abraão tentou dar a Deus, até hoje, tem consequências. Então, tem coisas, e de novo, vou repetir, estou falando para mim, para ver se eu tomo vergonha na cara espiritual, falando para mim. Tem coisas que Deus promete, e eu vou ter que caminhar naquilo pela fé. Porque tem hora que nós acreditamos nas coisas, mas a gente fala assim, não, lógico, eu tenho certeza que Deus vai fazer. Eu só vou dar uma ajuda aqui, porque também, né, não posso deixar o senhor fazer tudo sozinho. Como se, para Deus fazer tudo sozinho, estou falando para mim, fosse difícil, fosse impossível. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. E quando eu tento dar ajuda para Deus, Ele pode chegar para você e falar assim, olha filho, eu coloquei você aqui, agora sou eu que estou sinalizando para você, dê um passo à frente. Aí foi Deus que falou. Mas na maioria das vezes não foi Deus que falou, é eu que vou lá e tomo a decisão. Que não foi Deus que falou. E aí eu crio um Ismael na minha vida. Amém, Jesus? Ponto 4. São quantos já? Tá? Já é o último, né? Caminhando para o fim, que eu não quero me estender. Ponto 4. O impossível pode ser removido. Montanhas se tornam caminhos quando Deus intervém. Esse aqui nós vamos ler com vontade, tá? O impossível pode ser removido. Ouviu, Cris? O impossível pode ser removido. Montanhas se tornam caminhos quando Deus intervém. Então essa minha situação, essa sua situação, é uma montanha. Amém? Na nossa visão, a gente olha e fala assim, olha, não sei vocês, mas a gente vai dormir, a gente começa a fazer aquela leitura, fala Jesus Cristo. Jesus Cristo. Rapaz, não é planície não, é só montanha. A gente olha para aquilo e fala, Jesus Cristo. E não vamos pecar com a nossa boca, porque talvez já tenhamos pecado com o nosso coração. Tem horas que a gente olha para algumas situações, a gente não fala com a boca, mas pensa, aqui nem Deus. E nós fazemos isso com quem? Com Deus. Será que você vai honrar mesmo o que você está dizendo? Então, eu espero em nome de Jesus que vocês e eu estejamos entendendo que quando a gente questiona a ação de Deus ou não, é colocar em xeque, colocar em dúvida o caráter espiritual dele. E é um pecado que nós podemos estar cometendo. Porque esse meu medo, essa minha preocupação é, será que Deus é quem Ele realmente fala que é? Amém? Então nós temos que refletir e pensar, será que eu estou tratando Deus como Deus? Será que eu sei que o sim dele é sim, que o não dele é não, e o que passar disso é procedência do maligno. Então se Deus falou sim, é sim. Se Deus falou não, é não. Agora, quando você fala sim e é não, e você fala não e é sim, então isso vem de quem? Do maligno. E Deus não é o maligno. Amém? O impossível pode ser removido, montanhas se tornam caminhos quando Deus intervém. Ou seja, nessa passagem aqui que nós lemos aqui, o que acontece? Deus, ele mostra a manutenção dele diante de uma situação. Amém? E o grande ponto para a gente até orar agora no fim é, será que nós estamos sendo
tão ativistas religiosos ou religiosos ativistas que a gente não consegue mais confiar na ação de Deus, a gente só consegue confiar na nossa ação? Porque se for assim na sua vida e na minha, a nossa oração vai ser: Pai, primeiro me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Me perdoa, porque eu estou confiando demais. Nós temos uma inclinação, ainda mais os homens, eu acho que os homens, mais do que as mulheres, nós temos uma inclinação gigantesca para achar que o melhor jogador da seleção sou eu. Deus é o meu reserva. A gente não fala com a boca, mas a gente pensa assim. A gente não fala com a boca, mas as nossas ações mostram que a gente confia mais na nossa ação. Por isso que a gente não consegue descansar no Senhor. Porque vira e mexe, o que a gente está fazendo? Tentando resolver com o nosso braço, com o nosso conhecimento, com a nossa sabedoria. Amém? Montanhas se tornam caminhos quando Deus intervém. Ele aplana os caminhos. Ele endireita as veredas. Ele alinha o solo. Amém? E caminhando para o fim, nessa aplicação rápida aqui, onde tenho confiado mais? Força própria ou direção de Deus? Onde eu tenho confiado mais? Na minha força própria. Vou fazer essa pergunta de novo. Eu vou falar nós, vou falar você. E esse você cabe para mim também. Seja sincero na resposta. Aonde você tem confiado mais? Na sua força própria ou na direção de Deus? Quantos têm confiado mais na força própria? Fiquem de pé. Tem confiado mais na força própria. Amém. Imaginei. No último aqui da nossa conclusão, para a gente orar em cima disso, vitórias espirituais vêm da obediência e da dependência de Deus. Vamos ler junto? Vitórias espirituais. Então essas vitórias elas virão como? Quando eu sou obediente e quando eu dependo de Deus. Porque a gente pode falar de Deus, a gente pode falar de Jesus, a gente pode falar do Espírito Santo, mas você depende dele? Ou você se sai fazendo? Na sua família, nos seus negócios, enfim, na sua vida em geral. Eu saio fazendo, gente. A Bíblia diz que quem confessa é curado. Eu saio fazendo. E eu preciso ter mais obediência e preciso ser mais dependente de Deus. Amém, Jesus? Julinha, você ora por nós? Deus me tocou de você orar por nós, em nome de Jesus.